Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos a mais um programa CDB Entrevista, que hoje recebe o professor Rafael Tonon para um bate-papo sobre Mentiram para mim sobre a Igreja Católica na Universidade. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O senhor pode se apresentar para o nosso público que talvez não o conheça? Muito bem. Primeiramente, agradeço muito o convite do Centro Dom Bosco de estar aqui. É um prazer entrar na casa de vocês neste dia. E falando aqui um pouquinho de mim, meu nome é Luiz Rafael Tonon, sou formado em História, né, por paixão, por desejo de conhecer, estudar, aprofundar a História, mas a minha formação inicial foi em Filosofia, tive uma formação incompleta em Teologia, eu fui seminarista da Congregação dos Redentoristas, depois eu deixei o caminho formativo e entrei no magistério, no ensino. Depois me casei, hoje em dia, né, sou casado, pai de 2 filhos, a Olívia e o Vicente, né, com 5 e 2 anos de idade. Trabalho até hoje como professor, lecionando aí para alunos no começo lá da carreira, tanto para alunos da rede particular como da rede privada, hoje em dia mais para alunos da rede privada e também usando aí as ferramentas aí dos meios de comunicação, né, que hoje em dia nos proporcionam aí alunos a longa distância, né? Então, hoje em dia eu dou aula para muitos alunos de todos os cantos aí do Brasil, através do trabalho que eu faço nas redes sociais. Sou católico e, como católico, eu busquei, né, nessa minha vida acadêmica, nesse meu desejo de conhecer a verdade, eu fui buscando o fundamento, né, para entender de maneira correta, de maneira científica até, aquilo que de fato ocorreu no passado, tentando reconstruir o passado da maneira mais isenta possível de ideologias. É claro que toda a historiografia ela tem algo de ideologia, mas naquilo que é possível reconstruir os fatos como de fato eles foram, é o que eu busquei fazer e é o que eu busco transmitir, né, em sala de aula para os meus alunos e também nos apostolados que eu desenvolvo. Eu falava aqui com o João antes de começar a entrevista. Se você tiver alguma dúvida sobre a história da Igreja Católica no Brasil, provavelmente o professor Rafael Tonon vai sanar sua dúvida. Então depois procura lá no Instagram, Rafael Tonon com PH. Eu tenho certeza que é muito conteúdo imperdível, você certamente vai gostar. Bom, e a minha primeira pergunta para o professor é justamente sobre desejo de buscar a verdade, né, e as dificuldades que as pessoas encontram nesse caminho. Todo mundo conhece aquela história do católico que entrou normal na universidade e aí com 6 meses de curso já começou a usar drogas, já tem problemas morais, não se interessa mais pela verdade, pior, tem uma hostilidade muito grande com a igreja, com a família, né? Eu acho que desses inimigos do universitário, provavelmente o maior é a igreja. Eu queria perguntar para o senhor, professor, o que acontece na universidade que o aluno entra e 6 meses depois ele já se torna inimigo declarado da Igreja Católica? Eu acredito que a grande questão é que as universidades, tanto quanto as escolas, elas perderam o seu objetivo, que é de educar o homem integralmente. Isso não existe mais. O que existe hoje em dia nas instituições de ensino, de um modo geral, é uma confusão em relação a 2 coisas. O que é o homem? A resposta a essa pergunta ela é fundamental para o processo educacional. Não tem como educar o homem se eu não sei o que é o homem. E a universidade e a escola já não respondem mais a essa questão. E depois a segunda questão é o que é educação. Se nós formos buscar lá nos gregos antigos, qual é o fundamento da educação? Os gregos antigos eles vão dizer lá, Platão, Aristóteles, né, vão mostrar qual era a visão de educação que se tinha. Né? O que é educar uma pessoa? Né? Se nós pegarmos lá a visão platônica de educação, educar a pessoa é formar a pessoa para a virtude. Para a virtude, você forma o indivíduo para o bem. E o grego ele tinha uma consciência que o que significa formar o indivíduo para o bem? É formar o indivíduo para o serviço da polis. O grego ele é o cidadão, ele é o indivíduo que deve administrar a polis, ele deve preparar-se intelectualmente, mas também fisicamente. Porque o cidadão ele vai defender fisicamente, ele é o soldado que vai defender fisicamente a sua cidade, mas ele é também aquela cabeça pensante que vai gerir o que está dentro daquela cidade. E aí quando vem o cristianismo ele se apropria desta visão, que é uma boa visão que os gregos tinham. Aliás, o cristianismo
diferente das acusações que, inclusive, na universidade a gente ouve com muita frequência, que o cristianismo ele veio para destruir, acabar com as culturas. Não, o cristianismo o que ele faz? O cristianismo ele absorve o que há de bom e ele simplesmente ele deixa de lado aquilo que não é compatível com a medida do evangelho. Então, da cultura grega, o cristianismo absorveu muita coisa, da cultura romana, a mesma coisa, e de outras culturas também. O cristianismo ele vai absorver. Então, quando vem o cristianismo, o que o cristianismo faz? Ele faz uma síntese. E essa síntese é que gerou o sistema educacional, né, ocidental, que culminou na criação das universidades na Idade Média pela Igreja, pela ação da Igreja. A primeira universidade criada no mundo foi a Universidade de Bolonha, no fim do século XII. Depois, a segunda universidade fundada no mundo foi a Universidade de Paris, fundada no início do século XIII. E veja que a Igreja era acusada pelos iluministas de ser a grande inimiga da cultura, do conhecimento. Tá? Os iluministas vieram com essa história. Só que eles se esquecem, né, que os próprios filósofos iluministas que criaram essa falácia da Igreja como inimiga da ciência, eles estudaram em instituições criadas pela Igreja. O Voltaire foi aluno dos jesuítas, né? O Rousseau foi aluno de colégio de padre. Né? Então, quer dizer, esses sujeitos que criaram esse mito, essa lenda negra da Igreja como inimiga da ciência, como aquela que persegue e tortura cientistas, etc. e tal, eles criaram essa ideia de uma educação mutilada. Agora, a visão católica de educação é aquela visão que pegou a visão do homem grego, ou seja, eu vou educar para a virtude, para o bem da cidade e para a gestão dos bens temporais, assim o grego pensava que deveria ser educação. E aí, por exemplo, quando vem um Santo Agostinho, né, lá no início, que falece lá no início do século V, o que Santo Agostinho vai dizer? A verdadeira educação, ela é um árduo processo, de purificação moral para alcançar a verdade. Né? Então, essa, na minha opinião, no mundo ocidental não há definição de educação mais completa que a educação que a definição que Santo Agostinho dá na sua obra De Magistro, que é de onde eu tirei essa frase aqui, né? É uma obra de purificação moral para alcançar a verdade. Agora, atualmente, se nós olharmos para isso parece que já não cabe mais. Por quê? A verdade é relativa. Hoje, é verdade para você, mas não é para mim. Aí vem com essa história. Então, você relativizou, já não há verdade. Então, como que você vai falar em purificação moral para alcançar uma verdade? Se não há verdade e se a moral ela é volátil, ela é líquida, o que é certo para você pode não ser para mim, pode não ser para o João e assim por diante. Então, quer dizer, entramos num estado de absurdo mesmo, né, no campo do pensamento. Eu acho que daí é que nasce, né, essa problemática. Eu fico pensando que realmente você dizer o que é educação depende integralmente de você dizer o que é o homem. E na universidade hoje, por conta da ideologia de gênero, a pessoa é incapaz, né, de se reconhecer enquanto homem. Ela não sabe se ela é homem, se ela é mulher, se ela é um animal. Né? Hoje existem pessoas que se mutilam para parecer animais. Então, quão distante está a universidade hoje de encontrar um caminho seguro e correto para a educação e para qualquer outra coisa? Professor, boa tarde. O senhor falou da preparação da cultura grega para o indivíduo ser um cidadão, né? E a Igreja, quando, na plenitude dos tempos, o Verbo, a verdade, se encarna, né? E depois de 3 séculos, a Igreja praticamente, as instituições aderem à fé cristã e espalham o cristianismo por todo o planeta, a Igreja aproveitou boa parte dessa cultura herdada dos antigos, dos gregos clássicos, né? E elevou a um patamar mais alto, evidentemente, né? Acrescentou o estado da graça, não é isso? Sim. Então, as virtudes que o senhor se referia, eu imagino que sejam as virtudes cívicas, as quais devemos buscar, evidentemente, como cidadãos, mas como católicos, né? E a educação aí ela deveria ter esse fim, elevar para um nível sobrenatural. Quão distante está hoje essa percepção de missão de educação nas escolas, sobretudo as católicas? Hoje, assim, até assim, pensar hoje nas escolas católicas,
se nós olharmos para Divini Ilius Magistri, que é a encíclica do Papa Pio XI sobre educação, né? Não precisa ir muito longe, é só pegar esse documento do Pio XI, que não é um documento tão antigo, é magistério recente até da Igreja. Se pegarmos essa encíclica de Pio XI e compararmos com aquilo que é ensinado nos colégios católicos hoje, nós veremos que talvez alguns colégios laicos tenham princípios mais católicos do que os católicos. Eu na minha carreira docente, aí, né, já faz quase 18 anos que eu sou professor, dei aula em colégios católicos, em colégios laicos, e, por exemplo, eu cheguei a lecionar num colégio laico, onde a diretora, ela tinha uma percepção de educação, de ser humano e tudo mais, e sabendo que existiam professores ali que tinham valores cristãos, nem só católicos. Eu tinha lá o professor de matemática, que era batista, protestante reformado, e ela sabia que tinha lá eu e mais outro que éramos católicos, atuantes, etc. e tal. O que ela fazia? Ela pedia que nos momentos cívicos, nos momentos de festividade, nós pudéssemos trazer reflexões a respeito do bem, do certo, do errado, a partir desta visão cristã. Isso dentro de um colégio laico, né? De um colégio laico e com consentimento dos donos do colégio, era uma rede, a ponto de os donos pedirem, olha, se vocês puderem ir na outra unidade, etc. e tal. E às vezes dentro dos colégios católicos você não pode fazer isso. Eu fui demitido de um colégio católico onde eu dava aula de ensino religioso e, pasmem, né? Qual foi a causa da minha demissão? Eu falava muito de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, é incompatível. Por quê? Porque eu deveria falar de todas as religiões, eu deveria falar do Buda, e eu deveria colocar tudo no mesmo nível. Isso é herético, é pedir para eu vender minha alma, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa absurda. Nós entramos num estado de loucura. Né? E quando eu digo loucura, é assim, é de perda mesmo do sentido. Há uma desorientação tão grande que aí as pessoas chamam qualquer coisa de educação. Se nós pegarmos, por exemplo, no Brasil, o currículo que nós temos um currículo altamente tecnocrata, né, que é um dos currículos mais extensos do mundo, é uma coisa impraticável, impossível. E, por exemplo, se você pegar qualquer professor que tenha mais de 10 anos de sala de aula, falar para um sujeito, leia o currículo nacional brasileiro. Isso aqui é factível, né? Eu duvido que nós vamos encontrar, assim, que nós vamos conseguir preencher uma mão com o número de professores que digam que aquilo lá é factível dentro de sala de aula. Não é. É um currículo absurdo, em que você vai introjetando ali uma porção de conteúdos ali, e são conteúdos que, a qual finalidade eles se orientam, né? Se você pegar a BNCC brasileira, qual que é o grande mote da BNCC? Para preparar para o mercado de trabalho. Então, quer dizer, qual que é a finalidade do homem? É o mercado de trabalho. Então, você reduz o ser humano, você mata, você tirou o aspecto espiritual, o aspecto emocional, você serve para trabalhar. Você é uma peça nessa engrenagem, né? E é interessante que essa educação que se diz libertadora, essa educação que se diz aqui no Brasil, que é uma educação que, né, pegando até aquela linha do Paulo Freire, né, do oprimido, do pobre, é justamente essa educação que se arvora na educação do pobre e do oprimido, que torna o sujeito ainda mais oprimido, tendo que trabalhar para sustentar a engrenagem capitalista que eles tanto criticam. Exato. Quer dizer, é uma irracionalidade sem fim. Né? E aí você reduz o ser humano a uma coisa, é um apertador de parafuso, eu estou preparando para o mercado de trabalho, é isso. A finalidade da sua vida é essa, é arrumar um emprego onde você ganhe dinheiro. Não, a sua finalidade é muito mais do que isso, a sua finalidade é pensar, a sua finalidade é saber tomar boas decisões, é saber se relacionar. Né? Minha esposa trabalha numa grande empresa, minha esposa, ela coloca às vezes, né? Ela fala, bom, é difícil, às vezes as pessoas, principalmente os mais novos, é difícil que eles tenham, às vezes, aquele tino para lidar com pessoas. Às vezes tem um currículo ótimo, mas falta, às vezes, aquela habilidade. Então, quer dizer, você formou tecnicamente o sujeito, mas você não formou humanamente, integralmente. Então, nós, né, o próprio São Pedro vai dizer na segunda carta, né, nós somos espírito, alma e corpo, né, nós somos um ser muito complexo, nós não somos apenas apertadores de parafuso, né? O ser humano é mais que isso. Como as exigências do mercado elas mudam constantemente, né,
a educação também tende a mudar. Então, eu passei por isso, eu terminei um mestrado em educação há pouco tempo, durante a pandemia. Quando migrou para o ensino remoto, aqueles professores que tinham se formado 50 anos atrás, eles não sabiam ligar o computador no Google Meet, botar para gravar. Era um conhecimento tão novo, né? E ao mesmo tempo, esse pouco tempo de 30 anos, 20 anos de magistério, como se desatualizou, né? Então a educação fica refém do mercado de trabalho, né? Sim, e aí você reduz, na verdade, né? Você diz que o ser humano é isso aqui. E aí o que acontece? Por exemplo, dentro do mercado de trabalho, quem que vai se despontar? Né? Quem que vai aparecer? Quem tem as habilidades mínimas que às vezes não foram aprendidas nem na universidade e nem na escola. São aquelas habilidades que são dependentes, às vezes, das crenças, das atitudes, de uma boa formação ética, moral. Quer dizer, agora, nós que somos cristãos e conhecemos, somos católicos e sabemos que a verdade, como dizia Santo Ambrósio, a verdade ela não é um conceito, mas ela é uma pessoa, né, que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós sabemos que a verdade é uma pessoa, o que é que pode ser o objetivo do processo educacional, se não a verdade? A verdade é Cristo. Então, toda educação, todo processo educacional, ele tem que nos orientar para a verdadeira finalidade do ser humano. Qual é a verdadeira finalidade do ser humano? Alcançar a salvação eterna e viver feliz junto de Nosso Senhor, dos santos e dos anjos no céu. Esse é o grande objetivo. Agora, é claro, eu não estou dizendo aqui que nas escolas, né, nós devemos ensinar catecismo o tempo todo, nós devemos rezar do começo ao fim do... Não se trata disso, né? Mas se trata de haver uma inspiração cristã que perpasse tudo isso. A inspiração cristã, na verdadeira educação católica, ela tem que perpassar tudo. A aula de matemática, o professor de matemática, ele não precisa falar do evangelho do dia, ele não precisa falar do santo do dia, não precisa rezar uma dezena do terço. Mas se ele for um indivíduo que entendeu que a verdade é uma pessoa, essa pessoa é Nosso Senhor, e que para que ele tenha acesso a Nosso Senhor, esteja perto de Nosso Senhor, ele precisa se confessar, ele precisa comungar. Isso já basta. Né? É a lógica de São Francisco de Assis, né? Que ele dizia, olha, preguem o evangelho sempre. Ele dizia isso para os primeiros frades, né? Quando necessário, utilizem palavras, né? Então, quer dizer, a pregação ela é constante e às vezes você precisa falar, né? Então, esse é o sentido da verdadeira educação. É como a educação no lar, né? Como que um pai e uma mãe educam? Muito mais pelo exemplo do que pelo ensino mesmo, né? Eu me lembro de um diretor espiritual meu, né, quando minha esposa engravidou da minha filhinha, nunca me esqueci desse conselho. Meu diretor espiritual me disse assim, olha, você vai ter filho agora. Você e sua esposa, vocês vão perceber o seguinte, o filho que vai nascer, algumas qualidades sua e da sua esposa, ele vai ter, mas os defeitos ele terá todos. Né? Por quê? Porque a criança, exatamente, né? É a inclinação do pecado original. Então, quer dizer, a criança ela aprende pelo exemplo, né? Assim, é por isso quando nós olhamos, por exemplo, para uma família canonizada, como é o caso dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís e Santa Zélia Martã, né? São pessoas que catequizaram os filhos pelo exemplo. Né? O primeiro grande testemunho de santidade deles veio de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz no manuscrito B do História de uma Alma, ela dizia, Deus me deu pais mais dignos do céu que da terra. Né? Quem dera, né, um filho meu dissesse isso de mim, né? Eu estou longe disso, né? Mas quem dera, né, chegasse... Essa é a verdadeira educação. Então, se o ensino, digamos, laico, o ensino que se propõe não querer ferir suscetibilidades, né, e, portanto, não falar daquilo que deveria falar, que é o céu, né, a finalidade última do homem, para ele alcançar esse fim mesmo restrito de um homem que já foi, digamos assim, reduzido à matéria. Se a educação fosse voltada para o céu, até essa finalidade material, eu imagino que seria também melhor atingida e com mais justiça, né? Sim, sim. Não, sem dúvida nenhuma, porque o que acontece? A maneira como nós lidamos com os bens da terra, ela depende de como a gente enxerga o céu. Exato. Né? Ela depende de como a gente enxerga o céu, de como a gente enxerga a eternidade. Agora, se a eternidade não está no meu horizonte e tudo se acaba aqui, então o meu modo de tratar e de lidar com as coisas ele vai ser muito mais limitado. Porque a minha finalidade é essa.
Quer dizer, a vida se acaba aqui, né? Tudo que eu tenho para alcançar acaba aqui. Então, quer dizer... As questões morais vão ficando muito As questões mais... morais, elas são mais voláteis, porque a vida vai passar, eu vou morrer e, afinal de contas, por que não fazer? Por que não aprovar determinadas ideias, determinadas práticas, né? Então, quer dizer, tudo vai se relativizando quando você perde esse horizonte do sobrenatural. Agora, havendo esse horizonte do sobrenatural, é ele que ordena aquilo que é natural. Exato. Eu penso muito no militar, porque o militar ele tem que se dispor à morte, né, ao sacrifício supremo pela pátria. Agora, se você acha que se você morrer pelo seu país, tá, morreu, acabou ali. Né? Será que o militar teria realmente coragem? Agora, se ele imagina que, não, eu tenho certeza de fé que se eu morrer em estado de graça pelo meu país, eu vou ter um prêmio no céu, eu vou alcançar a visão beatífica, eu acho que aí tudo muda. Né? Sim, sim. O militar cristão ele deveria ser um sentido da defesa da nação, exatamente. Ele se expande, né, para o horizonte, digamos, sobrenatural. Exatamente. Sim, porque ele não fica restrito à defesa da nação enquanto território. Ele está pensando na defesa da nação também com uma visão sobrenatural. Quer dizer, eu defendo a nação pensando no bem daqueles que vão sobreviver mediante a minha morte. Eu dou a minha vida, mas outros que estão atrás de mim vão sobreviver porque eu os defendo. Então você tem um caráter totalmente diferente. Né? E em campo de batalha podem tombar 2 soldados. E o fim último dos 2 pode ser diferente. Né? O fim último pode ser diferente, porque o que manda na hora da morte? O que manda na hora da morte é a disposição do coração. Né? É o estado em que nós nos encontramos. Então, podem tombar 2 que morreram nas mesmas circunstâncias do mesmo jeito. É o que Jesus fala na parábola. Um será tomado, o outro será deixado. Um vai ser salvo e o outro talvez não. Né? Então, tudo depende da disposição interior. Tem uma pergunta aqui interessantíssima para fazer. Bom, quando eu estava no colégio, sempre tinha aquele momento que o professor fazia uma pergunta ou contava uma história que parecia que o propósito era deixar você com vergonha de ser católico. Eu não sei se o João passou, deve ter passado por isso, o senhor também, mas não sei se era o mesmo mito, né? Que era o seguinte, professor, Inquisição. Quando falava de Inquisição, a tendência era do aluno sentir vergonha de ser católico, né? Tem cruzadas, tem obscurantismo, Idade Média, mas eu acho que, às vezes eu penso que Inquisição é o principal, né? E eu sei que tem muitos pais que assistem o canal e eles têm os mesmos sentimentos. Caramba, quando alguém falar de Inquisição para o meu filho, nessa hora que ele vai tremer, né? Professor, comentário rápido, Inquisição. No tempo de escola, eu também, eu pensava assim, eu falava, poxa, eu sou católico, mas dava até vergonha. Eu falava assim, poxa, eu sou católico, eu acredito na igreja, eu acredito em tudo, mas ficava essa reticência. Só que ao mesmo tempo eu ficava pensando, eu falava, caramba, alguma coisa está errada nessa história, alguma coisa não bate nessa narrativa, porque eu pensava assim, eu falava, puxa vida, eu sempre fui de ler muito. Meus pais tiveram pouquíssima instrução, mas minha mãe era autodidata. Minha mãe sempre foi de ler muito e nos incentivava a ler muito. Então eu comecei a ler muito cedo e logo que eu fui alfabetizado, eu tive a graça, assim, Deus me deu essa graça. Eu desejei ser coroinha, fui ser coroinha, não tinha o dinheiro para fazer a veste de coroinha, e meu pároco falou, você vai até o Carmelo, nem sabia o que era um Carmelo, falou, você vai até o Carmelo, peça para a irmã fulana de tal lá, e diga que eu te mandei aqui. Eu fui, né? Primeiro eu tomei um susto, né? Eu vi as freiras atrás de uma grade, eu falei, gente, o que é isso? Né? Nunca tinha visto uma clausura, elas me mediram pela grade do Carmelo, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Onde que o padre me mandou? E aí quando eu fui buscar a roupa, né, elas falaram, tal dia você vem aqui e pega a sua roupa. Quando eu fui pegar a roupa, eu perguntei o preço, por educação, eu não tinha dinheiro. Né? Eu falei assim, se falar que tem um preço, eu deixo aqui e falo para o meu pai, sei lá, para o padre, alguma coisa. E fui lá, e essas freiras me falaram assim, falaram, não. Eu falei, quanto fica, irmã? Falou, a gente vai cobrar caro, viu? E você vai demorar anos para pagar para a gente. Eu falei, pô, né, uma criança, eu era pequeno ali, eu fiquei... Elas falaram, a gente não tem coroinha, o nosso capelão é muito velho, não temos coroinha, e é bom que tenham coroinha junto com ele, para mudar as páginas do missal, tal, né? Enfim, é bem idoso. Então, se você puder vir ajudar, e comecei aí a ajudar a missa lá. Indo ajudar a missa lá, as irmãs me deram um gibi. Eu tinha acabado de aprender a ler. Então, o primeiro livro que eu li foi um gibi com a vida de São João da Cruz. Né? Comecei, né, já com São João da Cruz. Né? Tem gente que fala que não é recomendado ler São João da Cruz, nem quem já está mais iniciado, me deram São João da Cruz. E eu li.
E eu me encantei com aquilo ali, falei, puxa vida, né? A vida de um santo. E eu comecei a pensar, falei, eu não sei a vida de nenhum santo, profundamente, em detalhes. E aí eu pedi para as irmãs, falei, as senhoras têm outros aí, mas para emprestar, não precisa me... E elas falaram, o que você quiser, você pede aí, a gente... E eu comecei a ler Vidas de Santos. E eu comecei a perceber o seguinte, uma conclusão que eu cheguei já no tempo de escola. Na Idade Média, a quantidade de santos era muito grande. Aí eu cheguei na escola e aí o que eu ouvia da Idade Média? A igreja é a grande senhora feudal, a igreja dominava tudo, a igreja... Então, quer dizer, tudo era culpa da igreja na Idade Média. Eu falei, caramba, então a narrativa aqui, alguma coisa não bate. Eu falei, porque as vidas dos santos que eu leio, eu vejo que são pessoas virtuosas, são pessoas boas, são pessoas que ajudaram, são pessoas que desenvolveram coisas, inclusive para o bem comum, para além da religião, né? Hospitais, obras caritativas. Eu falei, caramba, né? A ciência. Eu falei, então parece que a coisa não bate. Uma vez eu ousei, né, questionar uma professora minha usando uma fonte de uma vida de santo que eu tinha lido e ela perguntou, onde você leu isso? E eu levei o livro e eu fui, né, como muitos de nós, acredito, inclusive de vocês que estão assistindo, fui desqualificado publicamente ali, né, humilhado, falando, isso aqui quem escreveu foi um padre, isso aqui não tem valor nenhum, é lógico que padre vai falar bem da igreja. Eu estudava em colégio público, ela falou, e eu era educado na minha casa, aqui, o professor falou, você fica quieto. Eu fiquei quieto e não questionei, mas não engoli aquilo também, eu falei, pô, alguma coisa está errada. Beleza, a coisa só foi piorando e eu conservava comigo aquela ideia de que, poxa, a igreja, eu pensava comigo, ela está certa, é que eu ainda não sei onde que a igreja está certa. Eu sempre conservei isso dentro de mim. Eu falei, a igreja não pode estar errada. Se a igreja ela foi fundada por Nosso Senhor, se Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, eu falei, então, eu acredito naquilo que Nosso Senhor disse, mas eu não sei rebater esses argumentos. Muito bem. A coisa foi caminhando e só foi piorando. Por quê? Depois, na época do ensino médio, eu entrei para o seminário, fui para o seminário. Dentro do seminário eu ouvia isso, né? Eu ouvia, inclusive, professor meu de história da igreja que detonava, pichava a igreja dizendo, nem o sujeito, sacerdote, tudo dizendo, não, porque a igreja fazia isso, a igreja tinha essa... Tem muitos seminaristas que estão assistindo o vídeo. Mas se muitos seminaristas estão assistindo, então vocês vão se solidarizar aí com... né? E aí, puxa vida, eu fiquei pensando, eu falei, não, mas não é possível. E aí eu comecei a fazer um caminho em 99, em que um belo dia eu desci na biblioteca lá do seminário, estava vazia lá a biblioteca, eu falei, eu vou pegar essa temática, eu comecei pela Inquisição. Eu falei, eu vou baixar o que tiver nas prateleiras aqui e eu vou ler por mim mesmo. E eu vou começar a procurar. E aí caiu nas minhas mãos um autor, né, que eu... estimo assim até hoje, né? Pena que eu não tivesse descoberto ele antes, que é o Irénée Marrou. Né? O Marrou é um historiador francês de primeiríssima grandeza, e eu li um livrinho muito curtinho do Irénée Marrou, falando a respeito do método historiográfico. E aquilo foi precioso para mim, porque eu aprendi como buscar as informações históricas ali. O Irénée Marrou ele dizia assim, qualquer fato histórico que você vai estudar, procure as fontes primárias. As pessoas envolvidas, ele usa a expressão os atores históricos, né? Ele fala, então você vai procurar o sujeito que é o personagem principal ali da trama, do fato histórico que você quer. Então você vai procurar o que ele escreveu, o que ele falou, os depoimentos dele, e depois você vai buscar os comentaristas próximos, que é a fonte secundária. Então, fonte primária, fonte secundária. E por último, você leia os comentadores mais recentes, que em geral, quando eu li isso, isso foi libertador para mim, são construções arbitrárias e em geral anacrônicas, aí que eu aprendi, eu estava no ensino médio e eu aprendi o que era o anacronismo histórico, que é você julgar um fato histórico de 800 anos atrás com a mentalidade que você tem hoje. Né? Quer dizer que é um absurdo, né? Você está julgando uma pessoa de 800 anos atrás utilizando informações, conhecimentos, utilizando dados que era impossível que essa pessoa tivesse naquela época. Então, quer dizer, se a pessoa não tinha o mesmo conhecimento, ela não podia chegar aos mesmos lugares onde nós chegamos hoje. Né? Então, isso torna o nosso olhar histórico muito mais benevolente em relação ao passado. E aí eu fui estudar a Inquisição. Aí, para estudar a Inquisição,
procurando, eu achei um historiador português e eu falei, esse cara deve ser bom, porque o cara já se declara ateu, né? No começo, na introdução, ele fala que, considerando a hipótese de Deus, né, que na Idade Média era tida como verdade, eu falei, esse cara é ateu. E aí eu fui pesquisar, fui ver, o sujeito era ateu mesmo, um historiador português, ateu, né, chamado Francisco Bettencourt, e ele começou a narrar a história, tentando fazer uma reconstrução a partir do quê? Das atas da Inquisição em Portugal e na Espanha. Falei, poxa, é documento primário. E aí, lendo esses documentos, eu comecei a descobrir que, na verdade, aquilo que às vezes a gente aprende da Inquisição é um emaranhado de informações que colocam no mesmo saco 3 tipos de Inquisição que existiam. Então, existia a Inquisição estatal, né? Cada senhor feudal ele podia ter a sua Inquisição, o seu processo inquisitorial. Ele podia processar, prender e executar a justiça dentro do seu território. Parece até uma pessoa que eu conheço aqui no Brasil, né? Um tal de Alexandre de Moraes. Sim, então. Você, dentro do seu território, seu feudo, você pode fazer o que você quiser, por mais arbitrário que possa parecer, mas é seu território. Então, essa era a Inquisição estatal, que era uma Inquisição, obviamente, injusta, perversa, que não atendia aos interesses mínimos da justiça. Eu não estou dizendo aqui, veja bem, que na Idade Média toda a Inquisição estatal ela era injusta. Não, porque na Idade Média nós encontramos senhores, nós encontramos nobres que eram verdadeiros cavaleiros cristãos e que tinham presentes dentro da sua mente, do seu coração, os critérios e a noção do que é justiça. O que é justiça, por definição? Dar a cada qual aquilo que lhe compete. Né? Isso aí os gregos já tinham alcançado isso antes do cristianismo, até eles já sabiam que justiça é isso. Né? Eram autoridades retamente constituídas, né, e conscientes do fim último e do papel dela, da preservação Sim. do bem comum, da responsabilidade para com os seus governados. Exato. Né? Exato. Agora, todos os senhores feudais eram assim? Não, nem todos eram. Né? E se a gente for olhar, por exemplo, na Idade Média, os senhores feudais da Inglaterra, né, que eram bárbaros anglos e saxões que foram catequizados mais tardiamente, eles eram muito mais cruéis se a gente comparar com os senhores feudais portugueses, né, que eram muito mais misericordiosos. Assim. Então tinha a Inquisição, só para eu concluir aqui, a Inquisição estatal, a Inquisição episcopal, que já é um nível acima, então o sujeito ele podia apelar ao bispo, ao tribunal do bispo. O tribunal do bispo já é um tribunal mais isento, é um tribunal da igreja. Então, é um tribunal já com outros critérios, com outras possibilidades de defesa. E, por último, foi constituído o tribunal papal, a Inquisição papal. Santo Ofício? Né? Isso, que aí foi o Santo Ofício, né? A Congregação do Santo Ofício, que ela foi constituída e logo no seu nascimento... Que se tornou a congregação atual da doutrina da doutrina da fé. E aí o Santo Padre, na época, quando ele constitui a Inquisição Papal, quem ele chama para administrar a Inquisição Papal? Os dominicanos. Era a recém-fundada Ordem dos Pregadores, fundada por São Domingos de Gusmão, né, que era um padre espanhol. E por que São Domingos de Gusmão? Pelo carisma. Né? São Domingos de Gusmão, ele fundou a Ordem dos Pregadores movido pelo desejo de fazer as pessoas alcançarem a verdade. Por quê? O São Domingos de Gusmão ele tem uma história interessantíssima, né? Ele era padre já, ele era cônego na Catedral de Osma e ele se deparou na porta da catedral com um herege, com um cátaro. E ele foi tentar converter o cátaro, né? E ele caiu do cavalo, né? Ele fracassou miseravelmente, né? Porque ele foi argumentar com o herege, e o herege começou a argumentar tão bem, e os hereges, em geral, eles são sofistas. Eles usam muitos argumentos desordenados de todos os lados e fazem aquela tempestade. E aí você que está argumentando, você não sabe até que ponto aquilo é verdade e aquilo não é verdade. Entendeu? É mais ou menos o que a esquerda faz em campanha eleitoral, jogando dados, números, porcentagem, pesquisa, etc. Então você não sabe o que é verdade e o que não é. Em debate político, ao vivo, isso aí acontece muito. Né? Embaralha verdade com mentira. Então, enfim. E os cátaros faziam isso. E São Domingos, naquele dia, ele teve o estalo. Ele pensou, ele falou assim, eu fui incapaz de argumentar com um herege. E aí ele começa a rezar, e ele pede a Nosso Senhor que o Senhor me dê a graça, então me dê a inspiração necessária para saber o que fazer, para poder levá-los, né, para trazê-los de volta para a igreja, para trazê-los para o seio da Santa Igreja. E aí ele tem a inspiração do carisma da Ordem dos Pregadores, né, que era justamente o carisma de anunciar a verdade, estudar
e pregar a verdade. Então, por isso o Papa encarrega. São Domingos ele foi o primeiro inquisidor, o inquisidor de honra. Ele foi o inquisidor-mor do Papa. E depois vários outros dominicanos vão desempenhar esse papel. Não só dominicanos, mas sobretudo os dominicanos. Então, quer dizer, a Inquisição Papal, ela já estava acima de todas as inquisições e era a única inquisição que dava amplo direito de defesa ao réu. E era a única inquisição na qual o réu, não tendo provas contundentes do crime, ele deveria ser absolvido por falta de provas. Na Inquisição Papal havia promotores e havia advogados de acusação e de defesa. É muito semelhante ao processo jurídico atual. O Instituto do Recurso da segunda instância não provém exatamente da Inquisição? Da Inquisição. A questão da segunda instância é daí. As pessoas podia apelar. Imaginariam uma coisa dessa, né? Ou seja, você estudando, você vai perceber, imagino, né, que era tão justo o processo e havia uma sinergia também tão grande entre o poder temporal com o poder espiritual, no sentido de que imagino, né, esclarece para a gente, por favor, professor, as autoridades eclesiásticas, elas julgavam a matéria em si com relação à heresia. Sim, mas jamais aplicavam a pena. Jamais aplicavam a pena. Porque aplicar a pena não cabe à igreja. Né? Qual que era a concepção, a visão teológica do Estado cristão? Era a ideia de que o Papa, enquanto sucessor de São Pedro, Jesus deu ao sucessor de Pedro as chaves do céu. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Ou seja, o Papa ele tem um poder temporal e espiritual. E aí o Papa Inocêncio III, na Idade Média, é um Papa com quem São Francisco de Assis vai se encontrar, é contemporâneo de São Domingos. Inocêncio III, ele vai dizer: as duas espadas para governar a cidade de Deus e a cidade dos homens, elas foram postas nas mãos do sucessor de Pedro. Mas a espada do poder espiritual foi conservada e a do poder temporal foi entregue aos príncipes cristãos para que dela façam uso, obedecendo às instruções da Santa Mãe Igreja. Então a Igreja orienta o modo de agir do Estado cristão. Agora, mas os Estados cristãos na Idade Média eram justos, lindos, o paraíso na Terra? Não, né? Porque são Estados compostos por homens, pecadores, enfim, mas a Igreja ela vai chamar a atenção várias vezes dos monarcas medievais, inclusive papas foram presos, foram exilados justamente por chamarem a atenção dos monarcas, entendeu? É o caso do Henrique II, né, que foi imperador da Alemanha. O Henrique II, na Idade Média, ele definiu que ele escolheria os bispos. Aí vem a querela das investiduras. Ele diz, não, sou eu quem vou nomear os bispos aqui na Alemanha. E ele escolheu, né, padres que eram totalmente ligados a ele, à família real, e que seriam subalternos, né, seriam uma extensão do poder do rei usando o poder da igreja. O que o Papa na época disse? Não. Né? Esses bispos estão depostos, estão destituídos, as ordenações elas foram inválidas, elas não têm mandato pontifício, eu não as reconheço, e você pode desocupar as cátedras que você mandou ocupar, senão você vai ser excomungado. O que ele fez? Ele manteve os bispos, foi excomungado. O que o Henrique II vai fazer? Ele vai vestido como penitente. Não tinha o politicamente correto? Pois é, não tinha o politicamente correto na época, a coisa era, né, era muito claro. Né? Sim, não, não. Sim, não. O Papa disse, não faça isso. Eu fiz. Então está excomungado. Até porque o que está em jogo era a salvação eterna das almas, né? Salvação eterna. Ou seja, a excomunhão da igreja, né, até esse é um outro problema. Né? Quando se fala da excomunhão, parece que o Papa ele ficava excomungando à torta e à direita. É para o próprio bem do condenado, como se fosse uma condenação para impor o próprio poder, e não. A excomunhão na igreja ela sempre foi entendida como uma penalidade espiritual, é um remédio amargo, mas é um remédio, para que o sujeito acorde, você foi expulso da comunhão da igreja. Se você não se converter e não voltar e não se arrepender, você morrendo nesse estado, você vai para o inferno, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se o Papa desligou, está desligado. É perdição eterna na certa. Então, o Henrique II, o que ele fez? Ele simulou uma falsa conversão. Então, o que ele faz? Ele se veste de saco, ele raspa a cabeça, ele põe uma cruz de madeira nas costas e sai a pé da Alemanha. E vai até Roma. Quando ele chega em Roma, ele dá com a cara na porta. O Papa não estava em Roma, né? Porque era inverno. O Papa tinha ido para Verona e estava no palácio da Matilde de Canossa, né?
E no palácio da Matilde de Canossa, o Henrique II, ele chega lá em Roma, no Palácio do Latrão, não encontra o Papa, ele vai até Verona. Quando ele chega, o Papa não o recebe. Né? Estava nevando, falaram, olha, o imperador da Alemanha veio falar com o senhor. Falou, então vamos ver se a penitência dele é sincera, deixa ele ali até amanhã. Ele ficou do lado de fora, né? Na neve ali, né? Tomando ali aquelas intempéries todas do tempo. No dia seguinte o Papa o recebeu, ele se prostrou, pediu perdão, se confessou, foi absolvido e o Papa escreveu uma bula de absolvição. Porque para uma lógica de uma sociedade que aderiu ao Evangelho e fez com que o Evangelho penetrasse nas suas leis, na economia, Idade Média era isso. O que é o regime de cristandade? É quando a força do Evangelho ela entrou nas estruturas da sociedade. Então, e é interessante, que o Evangelho ele entrou de tal forma nas estruturas da sociedade que ele beneficiava até quem não era católico. Né? Até quem não era católico. Então, quer dizer, nessa lógica, você excomungar um sujeito, ele não é obedecido nem pelos seus súditos. Né? Agora, o que ele vai fazer? Ele se converteu? Não. Ele volta para a Alemanha, arma os seus exércitos, invade Roma e prende o Papa, que morreu prisioneiro dele. Né? Então, quer dizer, um exemplo de príncipe cristão? Não. Então, todos os príncipes medievais bebiam? Não, nem todos. Mas a gente também não pode dizer que ninguém era assim. Havia, sim, muita santidade, havia, sim, muita justiça. E quando se fala de Inquisição, a gente tem que pensar nisso. Qual Inquisição? Porque se você disser assim, Joana d'Arc ela foi morta pela Inquisição, olha a igreja que cruel. Tá, mas qual Inquisição? Qual Inquisição pegou a Joana d'Arc? A Inquisição feudal, a Inquisição episcopal ou a Inquisição papal? Porque a única Inquisição sobre a qual a igreja se responsabilizava 100% era a Inquisição papal. Joana d'Arc, por exemplo, ela foi pega pela Inquisição episcopal de um bispo corrompido pelos ingleses. Foi um bispo que ele foi comprado, né, o Pierre Cauchon, ele foi comprado pelos ingleses, fez um processo extremamente arbitrário e condenou a Joana d'Arc à morte. É a Inquisição episcopal, não é a papal. Aí vem aquela acusação besta, né? A Igreja Católica primeiro queima Joana d'Arc para depois canonizá-la. Isso aí é uma arbitrariedade, porque quem tem o poder de canonizar é o Papa. E quem condenou Joana d'Arc não foi o Papa, muito pelo contrário. 20 anos depois do processo de Joana d'Arc, ficou evidente que o processo foi corrompido e o Papa anulou. O Papa Eugênio III ele anulou o processo de Joana d'Arc e ele declarou que Joana d'Arc era inocente. Isso já 20 anos depois da morte dela, sendo que a mãe de Joana d'Arc era viva. A mãe ainda viu a filha ser reabilitada. 20 anos depois, né? 20 anos depois. Ela demorou para ser canonizada. Por quê? A canonização de Joana d'Arc ela entrou naqueles casos da igreja, né, que foi quase uma canonização equipolente, porque já havia uma veneração ampla e espalhada por todo canto. Então, por isso que a igreja não se preocupou muito. Aí foi só o Pio XI que resolveu oficializar e fazer uma cerimônia mesmo de canonização. Mas ela já era venerada, né? Os fiéis já haviam canonizado. Já haviam canonizado. Professor Rafael Tonai, muitas vezes as pessoas aprendem na escola, né, uma versão que não inclui, por exemplo, um dado verdadeiro, que é o fato de que quando você submete uma pessoa submetida a um processo inquisitório, antes do estabelecimento do processo, muito comumente a comunidade matava ela própria os hereges. É verdade isso? Sim, sim. Em alguns países, né, por exemplo, que tinham uma visão assim, muito passional da coisa, às vezes a pessoa era linchada pela própria população. Na Itália, por exemplo, era um costume, em Turim, por exemplo, há vários relatos de hereges, né, valdenses, cátaros, né, sobretudo os valdenses, que eram muito numerosos na Itália, que a galera amarrava o herege num boi e batia no boi e o boi saía arrastando o sujeito. Então, quer dizer, um linchamento. Ele não tinha chance de defesa, né? Sim. O Tribunal da Inquisição, ele traz o quê? O amplo direito de defesa. O sujeito ele tem o direito de se defender, de apresentar os seus argumentos e também ele tem o direito de se arrepender. Pode ser que ele seja, de fato, um herege. E por quê? Você vai falar, poxa, mas matar uma pessoa porque uma pessoa pensava diferente? Aí, de novo, eu volto na história que eu falei agora há pouco do anacronismo. Nós temos que pensar que nós estamos falando em uma sociedade onde o evangelho não era algo para ser praticado em âmbito particular, dentro das sacristias.
Porque hoje em dia as pessoas nos tratam assim, se você é católico, é quase um crime falar publicamente que você é católico, que você tem a sua fé. Você pode ser tudo, você pode ser umbandista, você pode ser evangélico, você pode ser tudo, menos católico. Né? O católico hoje em dia ele não tem direito de cidadania. Agora, na Idade Média, qual é a lógica que rege a sociedade medieval? O evangelho permeia tudo, a cristandade é isso. A lei é regida pelo evangelho, a economia é regida pelo evangelho, a vida das pessoas é regida pelo evangelho. As cidades europeias, elas disputavam entre si a sua importância pelo tamanho da igreja que tinha na cidade. Hoje em dia, as cidades competem aí com o shopping maior, né? Quem tem o maior shopping, quem tem a maior estrutura para isso ou aquilo. Na Idade Média, a lógica não é essa. A lógica é qual é a maior catedral, quem tem a relíquia mais importante na sua cidade. Então, é uma lógica teocêntrica. Então, dentro desta lógica, o herege ele é um problema social. Ele não é simplesmente um problema para a fé. Ele é um problema para esta sociedade que por exemplo, os cátaros. Os cátaros, que eram... Por que eles foram hereges assim? Que geraram, inclusive, a existência da Inquisição Papal. A Inquisição Papal nasce por conta deles. Por quê? Os cátaros, eles recusavam, eles eram contra o juramento. O juramento é a base da sociedade medieval. Né? Os juramentos militares, o juramento entre servo e senhor feudal. Se você acabar com o juramento, você acabou com tudo. Não existia documento, não existia cartório na Idade Média para o sujeito firmar um instrumento de compra e venda. Era o juramento, é a palavra dada. Eram contra a relação sexual. Numa sociedade, quer dizer, onde as famílias numerosas elas eram não só bem vistas, mas necessárias, para que os filhos ajudassem os pais a trabalhar. E aí, de repente, vêm os cátaros e dizem, não, a reprodução no reino perfeito que eles achavam que iam alcançar, ela se daria oralmente. Quer dizer, que coisa absurda, a Sagrada Escritura nunca disse isso, o sexo foi algo criado por Deus, obviamente, para ser vivido dentro do matrimônio, mas eles não enxergavam assim. Eles matavam mulheres grávidas para retirar os filhos dos seus ventres, para dizer, nós não podemos permitir que novos pecadores venham ao mundo. Olha que sandice que é isso aí. Aí a igreja diz, nós temos que combater isso aqui. Né? É um problema não só religioso, mas é um problema social, né? Porque a sociedade estava ordenada para Cristo. E a Inquisição, ela dava essa opção. Então, quer dizer, se o sujeito ele foi informado, porque essa, aliás, é a praxis da Igreja Católica até hoje. O pessoal fala, a Inquisição acabou. Ela não acabou. A Inquisição ela mudou de nome. É a Congregação para a Doutrina da Fé, que mudou de nome na reforma da Cúria Romana no pós-concílio Vaticano II, Paulo VI que fez essa alteração, mas a função é a mesma, né? A função é a mesma. Identificar o erro, apontar o erro. Tanto é que quando um herege aparece no seio da igreja, qual é o processo? Né? O sujeito ele é chamado até Roma, ele é informado do erro, ele tem a possibilidade de se retratar, ele recebe uma penalidade, uma penitência, ele pode acatar isso numa boa e continuar dentro da igreja sem sofrer outras penalidades, são penalidades mais espirituais ou às vezes alguma restrição para ensinar, no máximo isso. E muito bem, é um remédio que foi aplicado àquele problema. Agora, o sujeito ele pode ser um herege contumaz, ele está errado, ele é informado do erro e ele insiste no erro. Aí ele é excomungado, aí ele é posto fora da comunhão com a igreja. Quer dizer, a prática é a mesma, né? Esses lixamentos ainda existem hoje, tá? Que são lixamentos morais, lixamentos virtuais, né? E os ideais também mudaram. Então, se uma pessoa, um herege, ele era vítima ali do ódio público, do ódio social, hoje, de repente a pessoa, o politicamente incorreto, né? O homem que quer ser homem, que afirma sua masculinidade, né? A pessoa ali que tem alguma aversão explícita à agenda LGBT, acaba sofrendo algum tipo de lixamento, né? Então, é uma acusação que deveria ser feita diante do espelho, né? Porque as pessoas elas reclamam do clamor social que veio na Idade Média, mas elas mesmas têm esse mesmo clamor social, só que por causas muito menores, né, do que é a causa do Evangelho. Agora, é uma outra lógica, né? O senhor falou, professor, da questão das catedrais, né? E aí eu me recordo quando eu estive na Espanha, em Sevilha, e que entrei naquela catedral, a primeira coisa que me ocorreu, né, foi exatamente a lembrança dos meus tempos de escola, em que uma das mentiras que nos contaram era de que a Idade Média era a Idade das Trevas. Quando eu entrei diante daquela catedral, né, aquela coisa linda, com uma reunião de todas as artes ali, eu fiquei pensando, mas como algo assim
né, é feito numa idade chamada das trevas, né? Quer dizer, como se chegou? Isso é uma mentira, de fato, né? Como é que pode isso colar? Eu costumo falar para os alunos o seguinte, eu falo, quando vocês vão interpretar a obra de arte, sempre tem que entender o seguinte, toda obra de arte ela é filha do seu tempo. Então a obra de arte ela consegue catalisar, ela consegue captar a mentalidade, os sentimentos, aquilo que é importante naquela... eu falei, é isso que a obra de arte faz. Se você pegar a obra de arte de um determinado período, você consegue dizer o que aquelas pessoas pensavam e o que elas esperavam da vida, pela obra de arte. Eu até brinco com eles, eu falo, pega a obra de arte moderna, às vezes eu mostro lá uns quadros, umas coisas. Eu falo, o que vocês veem? Eles falam, bagunça, desordem, o caos. Eu falo, então, é a nossa sociedade, é a arte moderna, o que é isso? É a desordem, o caos, é o feio que é apresentado como bonito, né? É a coisa que é aquela produção que é idiota, que é apresentada como de altíssima qualidade. Aquela privada lá em Nova York. A privada em Nova York é um exemplo. A obra de arte invisível, né, do pintor italiano que conseguiu vender, né, por 15 mil euros lá, né, a pintura invisível dele, e ainda tem gente que compra uma coisa dessa. Então, quer dizer, a arte ela reflete a época, ela reflete o tempo. Se nós pegarmos, eu costumo fazer essa experiência com os meus alunos. Eu falo, peguem as imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus, na Idade Média, e depois pegue as imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus na Renascença e digam para mim, em qual época essa representação mariana parece mais alegre, mais feliz, mais radiante? Eles falam, na Idade Média. Por quê? As Madonas medievais, elas, em geral, sempre olham para o menino Jesus. O menino Jesus quase sempre acaricia o rosto da mãe e sorri para a mãe e a mãe sorri para ele. E as Madonas medievais, elas têm uma posição anacrônica, uma posição meio curva da coluna. Um ser humano não consegue ficar naquela posição. Aquilo ali tem um caráter simbólico muito grande, né? Em algumas dessas estátuas, Nossa Senhora parece formar um cálice com o menino Jesus, né? Que é muito interessante. E ela sempre sorri, via de regra. A Virgem Maria está feliz e o menino Jesus também. As obras do Renascimento, Nossa Senhora tem aquele olhar bucólico, perdido, né? Um olhar para o alto, o menino Jesus tem aquela cara de paisagem, né? Eles são muito blasé, assim, as obras de arte no Renascimento. Isso já reflete o quê? O desespero do antropocentrismo. Deus não é o centro. Então o homem do Renascimento, o homem do Barroco, do Rococó, é um homem desesperado. É um homem que ele quer Deus, mas ele quer o pecado, ele quer o vício. E ele vive nessa dicotomia do desespero. Então, por isso que a arte barroca, o rococó, as outras obras de arte, elas já não refletem essa alegria. E aí eu digo, onde que está a Idade das Trevas? Né? Será que a Idade das Trevas foi lá na Idade Média? E basta ver as grandes catedrais. As catedrais são praticamente relicários de vidro, onde a luz penetrava em profusão dentro dos templos, permitindo que as pessoas contemplassem os vitrais. As catedrais medievais eram chamadas de bíblias de pedra. A Idade Média, como toda a sociedade, ela tinha os seus problemas, ela tinha os seus contratempos, como todas as épocas, mas é uma época em que nós vemos que tudo está orientado para Deus. As obras de arte toda era uma catequese, né? Os Sim, vitrais, né? O próprio estilo gótico, com seus pináculos, todos apontam para o céu. Né? Olha quantos pinos apontam para o céu para dizer, né? Qual é a finalidade última do ser humano? É o céu. Né? Santo Afonso de Ligório, ele conta um caso no livro, nas Glórias de Maria, ele conta um caso muito curioso, que as catedrais, quando estavam sendo construídas, como elas eram uma obra da cidade, do povo, para Deus, elas ficavam abertas e as pessoas podiam perambular pelos andaimes, né, para poder ver as obras, porque depois nunca mais eles poderiam ver as esculturas, as estátuas de perto, né, na fachada da igreja. E aí Santo Afonso conta o caso de um camponês que ele foi ao pináculo de uma das torres da Catedral de Colônia, que é uma das maiores, né, das catedrais medievais, e ele viu que o escultor estava lá com um formão e um cinzel batendo ali e fazendo pequenas florezinhas no alto do pináculo, né? E ele disse assim, né? Falou assim, mas por que o senhor está fazendo isso? Né? Ninguém vai ver isso lá de baixo. Ele falou, mas eu não estou fazendo para quem está vendo de lá de baixo, eu estou fazendo para quem está vendo daqui de cima, né? Então, quer dizer, eu construo pela glória de Deus, não para os olhos humanos, né? Por isso que na Idade Média, por exemplo, a arte, ela não estava preocupada com o realismo.
Ela estava preocupada com o simbolismo. Qual é a mensagem que eu vou transmitir, não tanto a realidade que eu vou transmitir. Professor, tem uma pergunta. O católico, quando ele começa a estudar, ele vai acabar na Idade Média porque é o período onde a cristandade ela se expressou melhor. Mas o católico brasileiro, né, que ele já se debruçou sobre a Idade Média, a Antiguidade, até alguma coisa na modernidade, quando ele olha para a história do Brasil, né, o que o Brasil católico tem a dizer para ele? História da Igreja Católica no Brasil. Eu penso que isso é um dos maiores crimes assim, que o nosso processo educacional cometeu, foi roubar o Brasil verdadeiro dos brasileiros. Os brasileiros não têm orgulho, né, de ser brasileiro, de estudar a história do Brasil, né? Você que teve caminhada militar aí conhece bem isso aí. Eu uma vez, falando para os meus alunos a respeito do Brasil, da importância de resgatar, etc. e tal, e falei isso, mas para trazer essa consciência para eles. Não era matéria que ia cair na prova, nada disso, não. Eu fui chamado depois na direção do colégio, né, e o pai queria falar comigo, e o pai falou, mas o que aconteceu? Voltou a disciplina de moral e cívica aqui? É governo militar e não sei o quê? Isso aí parece papo de milico e não sei o quê. Já começou assim. Eu falei, não. Eu falei, o que o filho do senhor levou aí para casa? Vamos ver, vamos conferir aí. E aí ele falou exatamente o que eu tinha falado. Eu falei, foi isso mesmo que eu falei. Eu falei, estou confirmando aqui diante do senhor. Foi exatamente isso. Quem é brasileiro deve tomar nas mãos a própria história e não esperar que outros façam isso por você. Porque essa história, ela está sendo sistematicamente desconstruída. E você passa aí anos na escola, você passa aí os 9 anos do ensino fundamental sendo bombardeado ouvindo que português veio aqui para roubar ouro do Brasil, e você vai sair feito um papagaio repetindo isso aí e dizendo para português devolver o ouro do Brasil, fazendo piadinha com Portugal. Só afeta a nossa autoestima, né? Sim. E aquele vitimismo, aquela coisa besta, assim, e é um desconhecimento tão profundo, porque assim, não há ouro nenhum do Brasil lá em Portugal. O que há era ouro de Portugal em Portugal, porque isso aqui era Portugal, né? E quem nascia aqui eram os portugueses de além-mar, assim que os brasileiros eram tratados, como os portugueses de além-mar, né? A lei que vigorava em Portugal vigorava aqui. A padroeira de Portugal era também a padroeira daqui, né? É interessante que todos os atos legais do governo português, eles contemplavam sempre o Brasil. Depois do descobrimento, eles sempre contemplavam, né? Dom João IV, né, rei de Portugal, quando ele restaurou a dinastia de Avís, depois da União Ibérica, né, quando Espanha dominou ali, né, por conta de Dom Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, 1580, de 1580 até 1640, o rei da Espanha era o rei do Brasil, era o rei de Portugal, era o rei, né, tudo foi unificado. Em 1640, Dom João de Bragança, Dom João IV, ele faz uma promessa, ele vai até o santuário de Vila Viçosa, em Portugal, e faz uma promessa a Nossa Senhora da Conceição. Ele diz que se ele alcançasse a vitória, né, ele diz isso a Nossa Senhora, né, não serei eu, mas vós que devereis reinar, né, sobre estas terras. E foi dito e feito. Ele ganhou a batalha, ele conseguiu implantar a dinastia de Avís no poder, e ele proclama Nossa Senhora, está lá no ato de proclamação de Nossa Senhora, ele diz que Nossa Senhora é padroeira de Portugal e seus domínios, e cita os domínios. O Brasil está lá. Ele cita o Brasil, ele cita os domínios africanos e diz Nossa Senhora da Conceição é padroeira. Então, antes mesmo do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, mas Nossa Senhora da Conceição já era a nossa padroeira. Nossa Senhora Aparecida ela só foi oficializada neste título por conta da circunstância do aparecimento da imagem. Mas Nossa Senhora da Conceição ela já marcou a nossa história lá no início, né? E é interessante que Portugal é sempre pintado com uma vilania terrível, mas não se pinta, por exemplo, a catolicidade de Portugal, né? O Dom João IV, depois que ele ascende ao trono de Portugal, o que ele estabelece? Ele estabelece o rito da aclamação do rei de Portugal e não mais da coroação. Os reis de Portugal, daquele momento em diante, da promessa feita a Nossa Senhora da Conceição, eles não são mais coroados. Por quê? Porque a coroa do rei de Portugal e o cetro de Portugal, eles eram depostos diante da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a rainha de Portugal, né? E os reis se consideravam ministros de Nossa Senhora, né? E eles governam no lugar dela, né, como lugar-tenente.
mas quem conduz Portugal é Santa Maria, né? Então, quer dizer, essa catolicidade... E outra coisa, né? O descobrimento do Brasil, ele foi fruto, né? Quando eu falo isso, tem gente que acha isso um absurdo, mas eu digo com todas as letras, o descobrimento do Brasil, a nossa colonização, foi fruto de um esforço apostólico de Portugal. Exato. Apostólico. É um esforço apostólico. Por quê? Em 1315, o Papa, por uma falsa denúncia do rei Filipe IV da França, que induziu o Papa Clemente V a erro, ele extinguiu a Ordem dos Templários. E aí, mais do que rápido, os reis de Portugal e Espanha recorreram ao Papa para não extinguir a Ordem nos seus territórios. E o Papa deu essa permissão. Então, a Ordem dos Templários ela foi extinta na Europa toda, mas em Portugal e Espanha não. E o Papa só colocou uma condição, a Ordem tem que mudar de nome, então dentro dos territórios de vocês. Né, para que não seja feito aí o link aí, né, com os Templários, tal, que deu esse rolo todo com o Filipe IV da França. E aí o que acontece? Dom Dinis, que era o rei de Portugal, casado com Santa Isabel de Portugal, a rainha santa, né, Santa Isabel, que quando fica viúva de Dom Dinis, ela vai para o convento, ela se torna uma monja clarissa, ela junto com as filhas de Dom Dinis, e inclusive com algumas filhas bastardas, que Dom Dinis ele teve uma porção de filhos bastardos, levava para Santa Isabel, e Santa Isabel ela criava os filhos. Né, e diziam para Santa Isabel, mas vós sois a rainha de Portugal, né? Não há necessidade de se submeter a isso. E o que Santa Isabel respondia? Né? Da minha receptividade por essas crianças vai depender a salvação delas. Né? Porque essas crianças não terão quem lhes ensine os princípios da fé. Então, o nível de santidade dos reis, né? Tanto é que em Portugal ela é chamada de Rainha Santa. Então Dom Dinis, ele vai hospedar os Templários e muda o nome dos Templários para a Ordem de Cristo, que é uma ordem laica, mas militar. Conserva o caráter militar, mas é uma ordem laica. São leigos que fazem os votos ali como uma ordem terceira. Laica, mas cristã, né? Cristã, né? Laica no sentido de leigo, né? Um leigo comum, né? Mas não nessa separação. E aí, então, ele destina o convento de Cristo em Tomar, e depois vem a fundação. Com a fundação da Escola de Sagres, quando o infante Dom Henrique funda a Escola de Sagres, a escola de navegação, ele entrega a quem? A Ordem de Cristo. Né? E aí, o que ele vai dizer, inclusive, à Ordem de Cristo? Se antes o desafio de vocês era proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa, o desafio agora vai ser conseguir retomar os lugares na Terra Santa. Porque a ideia das grandes navegações, em última análise, qual que era? Era de retomar a cruzada e recristianizar o Oriente. Né, e impedir as investidas muçulmanas. Esse era o grande objetivo. Então, eles começam a desenvolver tecnologia. Criaram um astrolábio, desenvolveram a bússola, ao desenvolvimento científico. Fizeram a caravela. A caravela é uma embarcação muito menor que comportava 15 toneladas de carga. Um navio comum não comportava tudo isso. A caravela tinha uma engenharia capaz de comportar tudo isso. Então, quem desenvolveu isso? A Ordem de Cristo. A motivação era toda a motivação é outra. Da cristandade, né? E as constituições da Ordem de Cristo eram as constituições, né? Era a regra de vida de São Bernardo. São Bernardo foi quem escreveu a regra de vida dos Templários. Né? São Bernardo ele foi assim grande entusiasta dos Templários, né? E essa regra de vida foi tomada por eles. E é curioso que havia ali leigos, inclusive leigos casados, que como numa ordem terceira faziam ali os seus votos, os seus compromissos, trabalhavam para a ordem, e é um esforço apostólico, né, de levar a fé católica. Tanto é que o que estava na bandeira, né, nas velas das caravelas, não era nem o escudo de Portugal, era a cruz da Ordem de Cristo, a cruz, né, a cruz vermelha e branca. Né? Eu escutei esse argumento uma vez, que quando começa a Companhia de Jesus, são sempre 2 jesuítas que são enviados para missões muito importantes. Então tem o Concílio de Trento, tem as dietas, né, locais. Isso. E aí o Papa vai escolher seus teólogos oficiais da Santa Sé para participar. São 2 jesuítas. Vai catequizar a Índia, manda um jesuíta. E aí quando o padre Inácio de Azevedo vem ao Brasil como visitador oficial da Companhia de Jesus, ele volta para a Europa e ele começa a recrutar jovens, né, para vir para o Brasil. E aí é uma missão com 40 jesuítas que acabam martirizados, né? Eu vi um professor falando isso uma vez. O que é que aquele jesuíta viu no Brasil, né, que valia tantos jesuítas para catequizar? Como se ele tivesse visto que há no Brasil
um tesouro escondido da fé, Sim. que infelizmente foi realmente soterrado. De propósito, né, por maçons iluministas. Uma coisa assim que é absurda, eu cobro isso na escola, eu dou aula em escolas formais, né? Eu tenho alunos particulares, mas eu dou aula também em escolas formais. O que eu cobro dos meus alunos? Vamos começar a estudar a história do Brasil? Todos os senhores vão ler a Carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil. E eles ficam, eu gosto de ver a reação. Porque quando eu falo, nós vamos começar agora a história do Brasil, a molecada já fica, ah não, pô, vamos ver Segunda Guerra, ixi, nossa, vamos... Eles querem ver outros temas, porque sempre aquilo que é de fora parece mais interessante. Por quê? Porque o verdadeiro Brasil foi roubado do brasileiro. E aí quando você dá a Carta de Pero Vaz de Caminha, um moleque de 13, 14 anos lê e fala, puxa vida, mas é isso aqui? Eu falei, eu nunca imaginei que era isso aqui. Eu falei, pois é isso aqui. Isso aqui é a impressão que Portugal teve do Brasil. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é a fonte primária. Eu falo para os meus... Vocês têm que aprender a buscar a fonte primária. Né? A certidão de nascimento do Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ficou perdida, inclusive. Né? Exato. Os portugueses tinham conhecimento dela, espalhou-se uma tradição oral muito forte do que o Caminha falou lá em Portugal. Essa tradição também existia aqui no Brasil. Só que a carta ficou perdida. Ela foi achada onde? Aqui no Rio de Janeiro. Né? A carta, quando a família real fugiu, Dom João mandou encaixotar os documentos, as coisas todas, e trouxe aqui para o Rio. E aí foi um padre que estava organizando aqui no Rio o arquivo Dom João e reencontrou aqui no Rio a Carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil. E é interessante que o Pero Vaz de Caminha, o que ele vai dizer para o rei de Portugal, para Dom Manuel? Olha, vem aqui para tirar ouro, pau-brasil, nossa, uma riqueza. Não. As almas, né? Ele diz, se há algo de bom que Vossa Majestade possa fazer por essa gente, é fazer vir muitos padres, para que batizem essas pessoas que são muito dispostas à nossa santa fé. Né? E o Caminha, ele conta um fato muito interessante, né? Que ele diz que na primeira missa, dia 26 de abril de 1500, Frei Henrique de Coimbra rezando a Santa Missa, acabada a missa, ele começou uma prédica. E estava demorando muito, alguns índios mais jovens começaram a se levantar, um pouco inquietos, e o pajé, o sacerdote da tribo, o pajé se levanta e começa a repreender os mais jovens, mandando que se sentassem. E os portugueses ficaram... O Caminha, ele fica, dá para ver que ele fica emocionado com aquilo. Ele narra isso com cores muito vivas na carta. Ele vai dizer assim que... Aí ele viu aquele índio velho mandando que se assentassem, e ele apontou para o altar e apontou para o céu. Né? E os portugueses, quando viram aquilo, eles falaram... Eles entenderam que isso aqui é o culto, é um culto a Deus. E aí o Caminha ainda narra que depois, na segunda missa, que foi rezada no Ilhéu, no dia 3 de maio, o dia da invenção da Santa Cruz, eles derrubaram uma árvore grande, fizeram um cruzeiro e foram carregar esse cruzeiro para plantar, para erguer um outro altar, para rezar outra missa, e viram que os índios se aproximavam querendo carregar o cruzeiro, e eles deixaram, os portugueses deixaram, e esses índios tomaram então o cruzeiro, ajudaram a plantar a Santa Cruz na nossa terra, né? E depois o Frei Henrique de Coimbra, ele benzeu o cruzeiro, e depois que ele benzeu o cruzeiro, era o dia da festa da Santa Cruz, todos foram fazer adoração à Santa Cruz, então se ajoelhavam e beijavam, e os índios, à vista do que os portugueses faziam, também fizeram, também se ajoelharam e beijaram a Santa Cruz. E o Caminha, ele deixa muito claro, sem que ninguém os mandasse fazer isso. Né? Isso é importante. Né? Essa cruz de madeira não, o que existe é a cruz de ferro colocada no altar, né, da primeira missa. Né? No altar da primeira missa haviam dois objetos que foram conservados. A imagem de Nossa Senhora da Esperança, que é a imagem que veio na cabine de Cabral. Essa imagem está na cidade de Belmonte, que é a cidade natal de Cabral. E a cruz que está conservada no Tesouro da Sé de Braga, em Portugal, que é a cruz do altar da primeira missa. Na cidade né? de Braga? Na cidade de Braga. Está no Tesouro da Sé. Né? Ela pode ser vista lá, visitada lá até hoje. Né? E no túmulo de Cabral, há uma réplica dessa cruz e as bandeiras de Portugal e do Brasil, né, sobre a cabeceira do túmulo de Cabral. Né? Então, quer dizer, o Brasil, ele nasceu, eu costumo dizer que o Brasil ele nasceu eucarístico e mariano. Isso não pode ser negado. As raízes do Brasil, elas são católicas. Professor Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui, uma honra recebê-lo. Nós já nos conhecíamos antes virtualmente, é um prazer conhecê-lo pessoalmente.
Agradecemos a todos vocês que acompanharam essa belíssima exposição do professor Rafael. Sigam as nossas redes, os nossos perfis nas mídias sociais. Nós vamos deixar alguns links na descrição desse vídeo. Vou sugerir que deixemos o link do livro, de alguns livros que o professor citou aqui. Então, nos despedimos de todos vocês. Salve Maria Santíssima e que viva Cristo Rei.